A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 89 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar e glória a Deus, que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós vamos orar com base no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, já que o nosso tema é uma pessoa que edifica com palavras. E diz assim a palavra do Senhor, que fundamenta o nosso tema de hoje. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Glória a Deus. Nós que militamos a fé sabemos da importância de se vigiar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos. Nós não estamos falando de afirmação positiva, não é nada disso. É sobre o poder de Deus que opera em nós. É sobre legalidades que são dadas no mundo espiritual. A palavra do Senhor, que é o nosso guia para a vida, né? Segundo a direção do Espírito Santo, ela nos ensina que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E aquilo que nós desligamos na terra também é desligado no céu. Por isso, a importância de você orar ao Senhor para que não apenas você, mas também essa pessoa que estará ao seu lado enquanto você existir sobre a face da terra, e que será com você um só corpo, vivendo em um só espírito e uma só carne, tenha palavras que edificam, que constroem, que abrem as comportas do céu para que sejam derramadas chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Veja, o mundo espiritual, ele é tão real que muitas vezes o opositor das nossas vidas, ele usa pessoas próximas para tentar prejudicar você através de palavras. Então é aquela pessoa que após ouvir um sonho seu, né, um anseio no seu coração, imediatamente declara uma palavra de derrota. Diz que não é possível, que você não vai conseguir, apresenta as impossibilidades, diz que na sua família ninguém chegou tão alto, que é melhor você tentar outra opção, dentre outros exemplos, né? Isso para não falar aquelas pessoas que espraguejam, né? Pessoas maldizentes, pessoas que você, enquanto homem, mulher de Deus, nem devem andar perto. Não se deve andar com maldizente. E nós precisamos saber disso. Você se torna partícipe do pecado daquele com quem você anda. É por isso que você não pode, por exemplo, ter amizade íntima e andar e se sentar à mesa com adúlteros, por exemplo. A não ser que você o corrija no amor, no temor do Senhor e se aparte depois. Da mesma forma, não convém que você, que se santifica ao Senhor, ou que iniciou a caminhada com Cristo, agora ande com pessoas maldizentes, pessoas que andam espraguejando, pessoas que andam xingando, vou usar esse termo, proferindo palavras tenebrosas, emprestando a boca a demônios. Por isso a importância de você orar ao Senhor para que você mesmo não seja essa pessoa e para que aquele ou aquela que estará ao seu lado seja alguém que edifica com a boca, alguém que tem em sua língua os salmos do Senhor, louvor a Deus, a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de separar até medula e osso, alma e espírito. Louvado seja o Senhor. Imagine você, enquanto um homem casado com uma mulher, que tem sempre uma palavra ruim para liberar sobre a sua vida,
que já começa o dia espraguejando, murmurando, que além de não ter boas palavras para a sua vida, também não tem para os próprios filhos. E aqueles que no passado tinha boca maldizente, né, os praguejadora, que se valia de palavras torpes, procura confessar seu pecado perante o Senhor, se arrepender, abandonar definitivamente e procurar anular todas as palavras de maldições que você tenha dito. Palavras proferidas irresponsavelmente. Por exemplo, há pais que liberam palavras que travam o futuro dos próprios filhos. E às vezes eles acham que estão abençoando. E aí você tem que anular. Você tem que declarar que são anuladas, que você está anulando na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra nefasta que foi liberada contra a sua vida. E muitas vezes, pessoas que você nem imagina estão liberando palavras de derrota contra você, usadas por demônios. Eis aí a importância de você orar ao Senhor para que a pessoa que estará ao seu lado seja alguém que edifica com a língua, alguém que constrói. Eu observo que filhos de pais e mães que abençoam com frequência a vida deles são filhos prósperos. Aprenda a abençoar, aprenda a declarar bênçãos, não só sobre a vida dos outros, mas também sobre a sua vida. E quando as setas do inimigo tentarem chegar até você, procure anular com a palavra, declare, invalide até mesmo os dardos inflamados do maligno que são lançados contra a sua mente. Não permita que o inimigo construa fortalezas na sua mente. Então declare bênção, declare vitória, declare todos os dias, declare o tempo todo. E ao meditar na palavra do Senhor, tenha a consciência, procure buscar em Deus discernimento de espírito para você conseguir identificar as sutilezas do maligno que muitas vezes procura declarar, determinar derrota para você de uma forma sutil, sem que você perceba, supostamente bíblica. Mas se você tiver o dom de discernimento de espírito, você vai saber que aquilo, na verdade, é uma maldição que está sendo proferida contra a sua vida. E aí você vai anular no poder do sangue de Jesus Cristo. Um dia desses, há um tempo atrás, eu vi uma senhora, eu estava lendo um comentário de uma rede social, e um pai havia feito uma brincadeira. Ele postou uma foto com uma filha, dizendo que a filha só iria namorar depois dos 30 anos, né? Procurar pensar em casar e construir família depois dos 30 anos. E uma senhora comentou que ele não fizesse isso, que ele estava amaldiçoando a criança. Ele, como um pai, estava amaldiçoando ela. E aí ela contou a experiência dela mesma, que o pai também tinha esse tipo de postura, que por isso ela teve muitas dificuldades na vida sentimental dela, né, para ter um relacionamento. Eu não sei quais foram os tipos de dificuldade, mas ela cientificou aquele pai de que ele estava amaldiçoando a própria filha, já que ele mesmo não sabia quando a filha ia se estabilizar na vida, né? Como seria até chegar aos 30 anos. Ele estava condenando a filha dele a uma trajetória solitária. Então, era uma suposta brincadeira, mas na verdade ele estava declarando uma maldição. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque o nosso adversário, ele é sutil, e muitas vezes, de forma astuta, ele tenta determinar maldições através de palavras travestidas de bênção. Mas o sangue de Jesus tem poder para anular todo tipo de astúcia do inimigo, seja através de palavras, declarações ou determinações.
Há poder no sangue de Jesus. Então, oremos para que você e essa pessoa que é alvo da sua oração sejam pessoas que declaram vida e não morte. E se for para declarar morte, falência, que seja a falência de toda a obra das trevas que tem tentado se levantar contra a minha e contra a sua vida. Que seja a falência de toda a construção do inferno. Certamente que essa palavra é poderosa e que há muitas outras interpretações, mas eu deixo para a meditação de vocês e que o Espírito Santo do Senhor ministre nos corações e na mente de vocês a respeito dessa palavra. Oremos no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro em nome de Jesus acerca do tema de hoje. Pai, ouça-nos a mim e a essa pessoa que está firme nesse propósito, que está levando a sério essa caminhada, esse compromisso que foi feito com o Senhor. Ouça-nos, Pai. Transforme-nos, meu Deus. Por amor de Ti, transforme essas pessoas que são alvo das nossas orações e traga para as nossas vidas, com mente e coração puro, palavras que edificam em todo o tempo e enquanto existirmos perante os Teus olhos sobre a face dessa terra. Haja palavra de vitória ao nosso respeito, haja palavra de paz ao nosso respeito, haja palavra de bênção ao nosso respeito, haja palavra de amor e de prosperidade ao nosso respeito. Palavras que nos edificam, que constroem, que nos aproximam do Senhor, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, cada pessoa aqui representada, cada pessoa que o Senhor já conhece a mente, o coração, porque o Senhor mesmo lhe esquadrinha os pensamentos e sonda os corações. Por isso, começa a fazer a tua obra nesse instante. Vai ao encontro nesse momento e desaloja toda a construção do inferno. Anula toda a palavra nefasta que foi liberada contra o nosso direito, contra o favor do Senhor. Toda palavra contrária à bênção do Senhor em nossas vidas seja anulada agora. Seja anulada também palavras que eventualmente nós mesmos possamos ter declarado em algum momento de tolice, palavras de derrota que não condizem com a nossa fé, sejam anuladas agora, em nome de Jesus, e prevaleça o poder e a vitória do Senhor em nossas vidas. Pai, obrigada por essa oração, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque cada dia o Senhor tem nos abençoado mais e mais. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por nos dar vitória e por nos atender. E mais essa petição. Obrigada, meu Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.